Já vamos liberar, mas eu vou colocar ele só numa última friazinha, porque eu ia perguntar, eu falei de seleção brasileira, ele falou com relação ao Muricy Ramalho. Eu pergunto pro Hernani, porque o Hernani foi um cara de seleção brasileira, um cara que conhece futebol. Eu não vou nem perguntar se você seria favorável ou não a um técnico estrangeiro na seleção brasileira. A minha pergunta me cite 2 nomes que você gostaria, se um recusasse, o outro estaria ali, que você gostaria que treinasse a nossa seleção brasileira. É o Fernando Diniz. E um é o Fernando Diniz. O outro seria o Renato Gaúcho. Olha, e estrangeiro não caberia, você acha, Hernanes? Não, porque tu falou que não ia perguntar de estrangeiro. Eu digo assim, se colocasse também estrangeiro nesse pacote aí. Mas assim, tinha que ver. Hernanes é o presidente da CBF. Vai lá, dois nomes para você ligar. Só falar um nome. O Abel Ferreira. O Abel, com certeza, assim, se fosse valendo tudo, para mim o nome que a CBF teria que ir atrás seria o Abel, né? Seria o primeiro nome, na sua opinião? Seria o primeiro nome. Eu também tenho a sua opinião. Eu penso igualzinho a você. Sabe por quê? Reforço isso. Porque o Abel já conhece o futebol brasileiro. Já está 2 anos aqui, ele está vivendo o Brasil, ele sabe as coisas do Brasil. E é um europeu que conhece todos os jogadores do Brasil que estão na Europa também. Então, quer dizer, o meu nome é o mesmo do Hernanes, à frente de todo mundo. Abel Ferreira. Mas aí depois do Abel você põe o Fernando Diniz já, Hernanes? Pela ordem seria isso. Eu ponho o Fernando Diniz, porque eu acho que, apesar de não ter me dado muito bem no início com o Fernando Diniz, né, porque eu não gostava muito, como eu falei aqui já, né, o guardiolismo, para mim, ele funciona na Espanha, mas na seleção, tendo jogadores de grande capacidade técnica, ele vai ter o que talvez ele nunca teve, ou teve em algum momento no São Paulo, né? Porque no São Paulo ele conseguiu encontrar essa completude, né? Que era ter toque de bola e depois ter um Luciano que estava muito inspirado. O Luciano decidia. E como eu falo, né? Quem decide é o jogador, não é o treinador. O treinador pode ter o melhor esquema possível. Assim, o Guardiola só deu muito certo porque ele tinha o Xavi, Iniesta, o Busquets, o Dani Alves e o Messi nos momentos mais espetaculares da carreira deles. Então, deu muito certo. Se não tivesse esses jogadores, não teria dado certo, como qualquer outro esquema. Então, quem faz a diferença são os jogadores. Então, o Diniz, ele, dos que eu trabalhei, para mim, ele foi os top 3 que eu trabalhei. Então, ele teria condições de aplicar o seu futebol e ter os jogadores para interpretar no máximo da sua, no máximo das suas competências, e tem jogador para decidir. É isso aí. Dois caras explosivos, né, pai? Abel e Fernando. Tá louco. Os microfones sofrem. A única coisa do Fernando Diniz que eu tenho aí um pouco de receio, porque eu conheço o Fernando Diniz, viu, Hernandes? Desde quando ele treinava o Votorati lá em Votorantim, porque eu sou de Sorocaba, você sabe? Então eu conheço ele. Eu ia ver jogo do Votorati, pra você ter uma ideia. Então eu conheço o Fernando Diniz desde quando ele treinava o Votorati. Ele não ganha título, entendeu? É um cara que em clube não ganhou título ainda. Não ganhou. E o Abel é um vencedor, rapaz. O Abel, essa coisa de gestão de pessoas que eu acho fundamental para um grupo. Não adianta o cara taticamente saber tudo e não saber gerir e administrar bem pessoas. Eu acho que o Abel está alguns furos acima do Fernando Diniz, como um gestor de pessoas também. Então isso é importante, principalmente com um grupo de seleção, que é tudo jogador consagrado, tudo jogador milionário, né? E outra coisa, o Hernanes, você como atleta, eu conheci você desde quando você deu o primeiro pontapé na bola. Verdade, porque eu estou tantos anos nisso aqui. Você como atleta, você sempre foi um cara assim de foco e aplicação. Você dentro de campo, você focava e aplicava. Esse grupo aí é uma geração do Neymar, não é uma crítica não, mas é uma crítica. Que para disputar um torneio de um mês, e eu tenho know-how para falar disso, porque eu já fui em 9 Copas, não é uma só, 9. Então, para disputar um torneio de um mês, você tem que ter foco,
Você tem que largar tudo, é sacrifício total. O que fez a Argentina em determinado momento da competição, foco total. E esses caras não têm esse foco, essa geração. Isso me preocupa. É cabelinho amarelo, não é por causa de pintar cabelo, mas é que na Copa, é esquecer cabelinho amarelo. Desvia muito fácil o foco, desvia, dancinha, até o treinador entrou em dancinha. Eu acho que isso aí prejudica muito. Como é que você vê essa minha análise? Eu concordo que eu era um cara muito focado, tanto é que eu tinha vários negócios desde que eu jogava futebol, e eu não queria nem saber, né? Eu tinha pessoas para tocar e eu não queria perder a minha cabeça, minha energia com meus negócios, porque minha prioridade era futebol, então eu focava somente no futebol, e sem o foco, sem a concentração refinada, por exemplo, uma coisa que no São Paulo eu falava isso, né? Quando eu estava em 2017, os jogadores iam jogar e estava ali, antes de entrar em campo, 40 minutos antes, de ir para o aquecimento, ir para o campo com o celular na mão. Eu falei assim, não, gente, peraí, nós estamos pelo rebaixamento, nós vamos ficar vendo o celular, esquece isso, agora é só pensar no jogo, é adquirir, rever o que vai fazer na cabeça antes de fazer em campo, saber lembrar o que o treinador pediu. Então, eu acredito muito nisso, nessa concentração refinada, e realmente, num jogo, numa competição curta, tem que abrir mão de tudo e focar. Se ficar se distraindo, dispersando, perde-se energia.